Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Microsoft Excel. Trazendo a vocês nesta aula mais um exemplo pré-definido, mais uma planilha pré-moldada, no qual vocês poderão fazer a utilização no cotidiano e, o melhor de tudo, de forma gratuita. Bom, o que eu vou passar para vocês hoje, na verdade, é uma planilha juntamente a um gráfico sobre demonstração de lucros e perdas, beleza? Sem delongas, vamos ao que interessa. Bom, diferente das aulas anteriores, diferente dos projetos, dos trabalhos anteriores, este aqui se consiste em uma única planilha, uma única abinha, uma única orelhinha ali abaixo, beleza? Ela se chama lucros e perdas e nela está contido tudo o que nós precisamos. Primeiro de tudo, ao lado esquerdo superior nós temos o ano, no qual nós vamos preencher de acordo com o ano atual em que estivermos. No caso, atualmente estamos em 2022, então nós podemos fazer o preenchimento. E também temos um local para atribuir o nome da empresa, no qual vocês poderão acrescentar o nome da empresa de vocês, beleza? Logo abaixo nós temos um gráfico, e esse gráfico ele é um gráfico representativo por linhas, onde existem duas linhas, sendo a linha verde e a linha branca, beleza? E a linha verde e a linha branca são situações e informações diferentes. Se vocês observarem ao lado direito, ao término desse gráfico, existe ali a legenda do que é lucro bruto e também do que é o total de custos operacionais, tá bom? Isso é para ter uma base, fazer um balanceamento de que se os custos operacionais foram maiores ou menores do que o lucro bruto, tá bom? Mais abaixo nós temos os informativos necessários para fazer esses cálculos, para fazer essas análises, esses comparativos. Bom, nós temos a primeira coluna que se chama receita, e nela haverão as informações pertinentes à quantidade, ou melhor, ao valor total do que você vendeu dentre os meses anuais. Então, as colunas após são colunas referentes aos meses daquele ano. E ainda continuando na coluna receita, você também tem ali as opções ou as informações, como vocês preferirem, do que vocês tiveram de devolver. Então, vocês fizeram uma venda e teve a necessidade de devolução. Então, seria um abatimento referente à venda. Ou os descontos que vocês aplicaram sobre a venda. E outros tipos de receitas que vocês também podem fazer a inserção. Então, vocês têm aí opcionais de receita 1, 2 e 3. E por fim, a venda líquida, né? Então, seria ali o total, de acordo com o mês, mediante aos descontos, né? As devoluções. Seria uma subtração. E, por fim, o custo de mercadorias vendidas, tá bom? E aí, por fim, tem a última linha que se chama lucro bruto, que ela seria já o total, todo o cálculo realizado perante as informações acima, tá bom? Note que ao lado direito da tela você tem ali a coluna chamada ADD. Ela, na verdade, é a soma de todas as informações do período anual, tá bom? Então, tecnicamente, para esse cenário, o lucro bruto teria sido de R$ 222.117, beleza? Se nós continuarmos aqui abaixo, haverão outras informações também baseadas nos meses anuais, porém aqui será informações relacionadas aos seus gastos, ou seja, ao custo operacional da empresa, o que você investe, o que você paga,
o que você precisa comprar, o que você precisa pagar para que a tua empresa gire, para que a tua empresa ande, para que a tua empresa funcione. Então você tem os salários e remunerações dos seus funcionários, tem depreciação, muitas vezes o aluguel, se você não tem um local próprio, seja ele um balcão ou qualquer outro ponto, materiais de escritório, você tem custo com equipamentos, computadores, notebooks, monitores, periféricos, seja mouse, teclado, fone de ouvido, headset, enfim, mesas de escritório, propriamente caderno, canetas, lápis e assim sucessivamente. Você também tem os utilitários. Se sua empresa trabalha com locomoção, se você precisa de funcionários que necessitem de carro, você também acrescenta. Telefone, provavelmente teria ali o WhatsApp Business, então teria um determinado valor a ser pago. Seguro, às vezes viagem, se o seu cliente é de outra cidade ou outro estado. Muitas vezes você precisa arcar com a viagem de um funcionário até o teu cliente, principalmente se for relacionado à implementação, à manutenção ou algo nesse sentido. Publicidade, porque você todavia precisa publicar a tua empresa, precisa de um marketing, de uma publicidade, você precisa ter gastos em redes sociais, tráfego pago, para que você tenha um bom rendimento, entre outros opcionais que é aberto para vocês acrescentarem, porque muitas coisas variam de empresa para empresa. Beleza? E aí, por fim, nós temos o total de custos operacionais, que nada mais é do que a soma do que você teve de custo em determinados meses. E, obviamente, nós temos a última coluna ADD, que seria a somatória anual. Beleza? Aí, por fim, tem alguns comparativos, como, por exemplo, lucros operacionais. Seria mediante a quanto você investiu e quanto houve de lucro perante aquele investimento. E por fim, a última linha, que seria a linha em azul, você teria o lucro líquido. Diferente do lucro bruto, o lucro líquido ele é aquele literalmente que sobra para você colocar no teu bolso, ou seja, você ganha um determinado valor, a partir daquele valor você paga as contas, paga os funcionários, paga os equipamentos e etc. E o que sobra é o lucro líquido, beleza? E aí o lucro líquido ele já é basicamente a conta, né? O cálculo realizado perante ao lucro bruto mediante aos seus gastos operacionais, tá? Ou seja, eu tive durante o meu ano por inteiro R$ 222.117 de lucro, entendendo que ele tinha sido até agosto. Isso aqui é um exemplo fictício, eu não estou falando de anos em específico. Porém, de acordo com os meus meses, eu tive 87 mil de gastos, beleza? Beirando quase 88 mil. Logo, fazendo a subtração desses valores, eu tenho um lucro líquido de R$ 72.450. Isso eu estou falando mediante ao ano, mas tem todos os cálculos relacionados a cada um dos meses. Então você pode fazer aqui os comparativos para saber se sempre você esteve no lucro ou se você esteve no prejuízo, beleza? Nesse caso aqui, ó, aparentemente está negativo. Então, foi prejuízo. Porque eu fiz, na verdade, eu não fiz, eu devi 5 mil fora os gastos operacionais, teve um prejuízo de 20 mil. Por isso que tem aqui uma subtração, um valor negativo. E, diferente dele, todos os outros houve um determinado lucro. Beleza? E todas essas informações aqui são nada mais nada menos que as informações que estão relacionadas ao gráfico. Então, se nós passarmos o mouse perante a cada uma das bolinhas disponíveis, nós veremos a variante de acordo com os seus valores. Ou seja, eu tive o lucro bruto de 25 mil, gasto operacional de R$ 10.841, lucro de 36 mil, gasto operacional de R$ 11.400, vamos arredondando aí.
lucro de 27.500, gasto de 12.000 arredondando. E aqui, ó, gasto de 12.000 e um saldo devedor, ou seja, um prejuízo de R$5.060. E assim sucessivamente. E aqui, obviamente, ao lado eu já tenho o meu lucro líquido, que é uma base, uma mediante que eu consigo ir monitorando sem precisar ficar descendo para fazer aqui a visualização das informações. Beleza? É uma planilha bem funcional, principalmente para você que é autônomo, para você que tem uma empresa, para você que tem um negócio, ainda não tem um sistema, ainda não tem um controle. Muitas vezes ainda está em papel e caneta, apesar de que a tecnologia evoluiu, ainda há muitos lugares que precisam de algumas planilhas, alguns sistemas para precisar trabalhar. E essa é uma das mais importantes, se não a mais importante das trazidas até o momento, beleza? É simples de mexer, o máximo de informativos que vocês precisam manipular aqui, nada mais nada menos são dos valores que estão na tela, porque foram acrescentados valores fictícios, e obviamente mantendo o controle mês a mês de acordo com tudo que vocês fizerem, deixando a planilha sempre atualizada para ter um melhor rendimento e uma melhor visibilidade do negócio da tua empresa. Eu espero que vocês consigam fazer a utilização, que vocês consigam de alguma forma ter uma otimização no trabalho, ter uma melhoria no controle, de certa forma também conseguir organizar melhor aí e ter uma visibilidade melhor tanto dos ganhos quanto dos gastos, tá bom? Mais uma vez, como vocês já sabem, para quem está pela plataforma da Udemy, a planilha vai ficar disponível para download gratuito assim que este vídeo for ao ar. E para quem está acompanhando pelo canal no YouTube, vocês terão o link de acesso para download gratuito tanto na descrição quanto nos comentários fixados, beleza? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.